Se Deus é justo, como explicar o bebê que nasce um gênio e um adulto que sofre aparentemente sem culpa pelo que está sofrendo? Boa noite a todos os que estão aqui assistindo essa palestra do Centro Espírita Ibirajara. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre considerações sobre a pluralidade das existências, o desenvolvimento de toda a lógica de Kardec no Livro dos Espíritos, capítulo 5, sobre a reencarnação. Eu queria começar aqui trazendo uma imagem que Kardec coloca nesse texto, que é o seguinte: imagine um salão com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas reunidas de 1 a 80 anos. Mas vamos imaginar também que um véu encubra o passado dessas pessoas, de todos eles, e que nós não sabemos da sua idade. Imagine que nós acreditamos que todos eles nasceram hoje, nesse instante. A gente ficaria se perguntando, por que uns são gênios e outros ainda têm que lutar por tantas dificuldades? Por que uns são velhos e outros são crianças? Se todos eles nasceram hoje, 1.000 pessoas diferentes, essa desigualdade seria injusta e completamente inexplicável. Mas, se a gente retira o véu e a gente vê todo o tempo vivido por cada uma daquelas pessoas, tudo se explica logicamente. A desigualdade não é uma injustiça de Deus, é a prova de que nós só estamos enxergando o presente, um pedaço da história, e não o passado completo daqueles seres. A reencarnação é esse véu levantado. A diversidade é apenas uma diferença do tempo de vida de cada espírito. Bom, Kardec nos apresenta a reencarnação como uma lei da natureza, que já vem sendo trazido desde muito tempo na nossa história, desde a doutrina de Pitágoras, que trouxe lá dos filósofos indianos, dos egípcios. Então, é algo que já está há muito tempo na história da humanidade, não é uma ideia nova trazida pelo Espiritismo. Ela é da lei da natureza, mas algumas diferenças Kardec explica aqui. Ele fala, por exemplo, a diferença entre o que nós entendemos como reencarnação atualmente e, por exemplo, a doutrina antiga da metempsicose, que era a transmigração da alma humana para um corpo animal, que se chama metempsicose. Então, o espiritismo, os espíritos nos ensinam que nós não voltaremos como uma lesma, por exemplo, né? A nossa história é de progresso, é de evolução. Nós vamos sempre para um nível de evolução maior do que estávamos anteriormente, de acordo com o nosso progresso moral. Kardec, na sua lógica e no seu bom senso, ele vem argumentando nesse texto de uma maneira muito bonita, interessante. Eu aconselho a todos que se interessem pelo tema que façam a leitura desse capítulo 5, vale muito a pena para ver toda a sequência lógica de Kardec. Ele começa abordando primeiro aquelas objeções que são pueris, são infantis à ideia da reencarnação. Aquela resistência emocional à reencarnação.
eu rejeito a ideia da reencarnação simplesmente porque eu não quero, porque não está de acordo com o interesse próprio, porque eu não desejo, porque não é possível que Deus vá me obrigar a recomeçar essa vida cheia de misérias e dificuldades, tribulações. Não me é interessante, então eu recuso essa ideia. Essa é uma objeção pueril, que não é nem tão relevante de se argumentar logicamente contra ela, né? É uma visão de criança que não deseja ir à escola, como ele mesmo coloca, ou então de um condenado que não deseja ir para a prisão. Eu digo que aquilo não existe porque eu não desejo, né? Então, Deus não faz pesquisa de satisfação do cliente. O medo da condição futura em que eu irei reencarnar é outra objeção à ideia da reencarnação. Mas esse medo se desfaz quando eu consigo entender que a minha vida futura depende da minha vida atual. Então eu passo a enxergar a reencarnação como uma oportunidade. Você pode se elevar tão alto que a recaída no lodaçal não será mais um medo. Não se há de temer essa caída. Frase de Kardec. Então, é o nosso upgrade garantido, né? Dependendo de como agimos nesta encarnação, o nosso avanço moral vai propiciar a nossa elevação. Um outro argumento que ele traz é uma parábola, a parábola do patrão. Diz assim: dois patrões, que um demite o seu empregado e condena a miséria pelo não feito, e o outro diz: recomece e faça melhor. Aquele empregado não atendeu às necessidades do patrão. E aí, um demite e outro permite o recomeço. Eu pergunto a vocês, como Kardec nos pergunta no Livro dos Espíritos, qual dos dois reflete a suprema bondade divina? Quem de nós escolheria o patrão que demite e condena? Nós escolheríamos um julgamento sem apelação? Porque entender que não existe a reencarnação, acreditar que não existe a reencarnação, é acreditar que nós estaremos num julgamento sem apelação. Um outro enigma que Kardec nos traz para que a gente reflita na sua argumentação lógica é a seguinte: se a alma nasce com o corpo, nós temos dilemas insolúveis. Seguinte, vou aqui as questões que Kardec coloca para essa suposição, né? A ideia, vamos raciocinar aqui sobre a ideia da unicidade da existência. Temos apenas uma vida. A alma, então, nasceria com o corpo, correto? Não existiria a vida pregressa ao nosso nascimento nesta vida. Olha os dilemas que isso cria. Primeira questão que Kardec coloca: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes da ideia que a educação lhe fez adquirir? Ou seja, independente da educação, independente de como aquela pessoa é educada, ela tem aptidões diferentes, né? Aptidões diversas. Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? Seria outra questão inexplicável se nós tivéssemos uma única vida.
seria, então, a questão das ideias inatas, né? A criança já vem com aquela habilidade, com aquela ideia, com aquela sabedoria, com aquele talento. Terceira questão, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. É o instinto precoce, né? A criança que já vem com um determinado instinto, já vem com uma ideia e que aquela ideia não foi dada a ela pela educação que ela teve. É dela, ela traz isso. Nós vamos pesquisar, vamos ver assim conhecimento de vários casos. E quarta questão, donde certas crianças um instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. A gente percebe na criança que a questão não é da educação que ela recebeu, nem do meio que ela nasceu, mas que ela já traz aquele sentimento inato. Crianças nascidas em meios extremamente violentos e que trazem dentro de si um sentimento de bondade, de amor, diferente daquele local de onde ela nasceu e ela cresceu. Então, como se explica isso? São perguntas inexplicáveis do ponto de vista da unicidade da existência. Então, vamos às explicações possíveis trazidas por Kardec de como é que é isso, né? Que alguns já trazem de fábrica uma inclinação ou outra inclinação, contrastando com o meio em que nasceram. Quais são, então, as explicações possíveis? Bom, primeiro, vamos analisar aqui a doutrina materialista e o enorme risco que traz esse pensamento de que as almas são iguais ao nascer. Todas nascem naquele mesmo momento do nascimento. Bom, se isso acontece, a diferença, então, não pode ser de nenhum aprendizado pregresso, né, de diferenças trazidas do espírito. Então, a diferença só pode estar no corpo, no organismo, na matéria. E aí surge um verdadeiro monstro moral na doutrina materialista, que é: se as aptidões dependem do organismo, palavras de Kardec, o homem seria simples máquina, joguete da matéria. Ele deixa de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Então, onde está a responsabilidade? E aí, aquele que comete um crime, eu cometi esse crime porque o meu cérebro é assim. Então, destrói-se a ideia de livre-arbítrio, de responsabilidade moral, de qualquer aprendizado pregresso e evolutivo que aquela alma possa trazer. O segundo dilema do fato de nós pensarmos em termos somente uma vida é o dilema da parcialidade divina. Que Deus injusto seria esse, não é? Se as almas são desiguais ao nascer, então Deus as criou assim? Como é que é essa questão, né? É a quinta questão elaborada aqui por Kardec. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Deus os criou assim? Deus, então, é parcial?
Deus, o amor de Deus tem favoritismos? Será que ele concede superioridade inata a uns e nega a outros? Essa parcialidade corresponde a um pai amoroso e justo? São reflexões que a gente precisa se fazer e que Kardec faz. Kardec, então, traz a solução que foi apresentada pelos espíritos e já conhecida na história da humanidade, como nós falamos, né? A solução é a reencarnação. A solução é a existência de múltiplas vidas, a pluralidade das existências, princípio básico da doutrina espírita. Admitir que antes desta vida existiu uma série de progressivas existências anteriores. Isso equivale a retirar o véu daquela ideia inicial, né, daquela simulação inicial que eu coloquei aqui, trazida por Kardec, de 1000 pessoas de 1 a 80 anos com toda a sua diversidade. Nós, então, passamos a enxergar o passado e a equidade moral. Tudo se explica, não há injustiça divina. Há, sim, diferentes tempos de vida espiritual dos diversos espíritos aqui reencarnados, onde a desigualdade é apenas o resultado do uso que fizemos do nosso tempo. Em todas as nossas vidas, não apenas nessa. O resultado daquilo que aprendemos, daquilo que estudamos, que exercitamos. Né? O que há é equidade. A desigualdade de hoje é resultado de ações diversas no passado. Há mais um dilema trazido pelo Kardec, o dilema das raças e a amplitude espírita. Raça, naquele termo utilizado à época do século XIX, de Kardec. Hoje, se Kardec escrevesse o Livro dos Espíritos hoje, ele não falaria de raças dessa forma, né? Ele falaria de etnias. Então, ele traz uma questão com a seguinte colocação. Por que há selvagens e homens civilizados dentro dos conceitos que se pensava no século XIX? Se tomardes de um menino hotentote recém-nascido, quem são os hotentotes? É uma etnia negra nativa da África do Sul, uma cultura que se caracteriza pela vida nômade, baseada na caça e na coleta, combinada atualmente com a atividade pastoril e alguns cultivos itinerantes. Então, são características que são associadas ao primitivismo. Mas será que são seres primitivos? Vamos ver como Kardec elabora essa questão. Se tomardes de um menino hotentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, faria dele algum dia um Laplace ou um Newton? Essa é a questão que Kardec coloca. Ora, a doutrina espírita tem uma amplitude maior dessa visão de que não há raças inferiores, não há etnias inferiores de modo algum. Olha, lá no século XIX, então, a doutrina espírita já trazia isso, de que não há raças inferiores no termo usado hoje, não há etnias inferiores. Há espíritos mais ou menos atrasados e que ainda diz que nas palavras aqui, o que hoje
é um Hottentote? Poderia ter sido um Isaac Newton, um Laplace? E o que hoje é um gênio poderá vir a reencarnar no futuro em alguma outra etnia, agrupamento de características de culturas como essas, nômades, coletores, com estilos de vida simples, e isso não significa de que aquele ser é um ser inferior, de forma alguma. Visto o nosso exemplo de Ibirajara, que teve sua reencarnação como filósofo na antiga Grécia e, posteriormente, as suas últimas reencarnações aqui no Brasil, como reencarnado nos povos indígenas da Amazônia. Então, não há, a doutrina espírita nos mostra isso, né? Sobre a evolução moral do espírito. Em relação, estamos até agora falando em relação ao passado. Agora vamos falar do futuro. Depois de toda a análise de Kardec aqui sobre o passado, ele lança um olhar sobre o futuro. E aí vem outras questões que nós precisamos também refletir para entender a argumentação lógica sobre a reencarnação. Vamos pensar nos problemas da vida única, né, da unicidade da existência para o futuro. Kardec nos apresenta algumas questões do destino que uma única vida, essas questões ficariam insolúveis. Vamos pensar aqui, se a nossa vida, se a nossa única vida, uma só encarnação, decidisse tudo, qual seria o destino do o que ao século XIX, na época de Kardec, chamava-se selvagem, que não teve acesso à luz comparado ao homem civilizado, nos termos do século XIX. O que sofre por não ter tido instrução será tratado como o que se recusou a melhorar? Como que a justiça pode ignorar a desigualdade das oportunidades? Nesta vida, nascemos num mundo de enormes desigualdades de oportunidade. E será que o nosso destino, então, no futuro, seria determinado por essa desigualdade de oportunidades? Daquele que não teve oportunidade de melhorar com aquele que teve e se recusou? A criança, as crianças, por exemplo, que morrem cedo, qual seria a lógica do destino futuro da alma dessas crianças? Acreditando-se na continuidade da alma, da vida, sem a reencarnação, com uma única existência. As almas, então, que partem na infância, elas iriam direto para a glória, num privilégio? Né? Essa crença já não convence mais, né? Elas ganhariam um prêmio sem nenhum merecimento, sem terem feito nem o bem nem o mal, né? Mas a reencarnação tem resposta a todas essas questões, onde ninguém é excluído dessa lógica e dessa justiça divina. Admitam-se as existências consecutivas, a reencarnação, e tudo se explica. O que não se pôde fazer nessa vida, a gente faz na próxima. Ninguém escapa à lei de progresso. Cada um de nós será recompensado de acordo com o mérito real daquilo que fez com as oportunidades que teve.
A reencarnação não é garantia. Desculpa, a reencarnação é a garantia de que esse progresso real possa acontecer e tenha tempo para acontecer, para que todas as pessoas, para que todos os espíritos criados por Deus possam ter a oportunidade de chegar, de alcançar a felicidade suprema, de galgar os degraus do progresso, sem exceção. Deus não abandona os seus filhos. Deus dá a mesma oportunidade para todos. Em resumo, então, a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, como eu falei, princípio básico da doutrina espírita, é a única que explica todas essas questões trazidas por Kardec e outras que a gente possa elaborar nesse sentido. É uma doutrina altamente consoladora. Ela nos traz o sentimento da mais rigorosa justiça e bondade divina, de nos permitir galgar degraus pouco a pouco. É uma âncora que Deus nos concedeu. E quem foi que nos trouxe esse testemunho no Evangelho? Jesus. Jesus trouxe esse testemunho, está lá, consta, e Kardec faz essa observação nas suas considerações no Livro dos Espíritos, no final deste capítulo, que acho que eu não falei aqui ainda, que é inteiramente uma única questão, a questão 222, as considerações sobre a pluralidade das existências. Jesus disse, está lá no Evangelho de Mateus, Elias é João Batista. Elias já veio e vocês não puderam reconhecê-lo. É João Batista, é reencarnação. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam, dando a entender a seus discípulos que era João Batista. As palavras de Jesus não deixam dúvida. Em outro trecho, em outro evangelho, no Evangelho de João, no encontro de Jesus com Nicodemos, ele diz: é necessário que torneis a nascer. Se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. És doutor da lei e não sabes disso? Diz Jesus a Nicodemos. É necessário que torneis a nascer. Então está lá, no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, nas passagens de Jesus, Jesus nos fala da reencarnação. Jesus traz essa prova definitiva de amor e de misericórdia e de justiça divina. É a oportunidade infinita do nosso futuro, a partir de hoje, pensando no agora, a oportunidade de saber que o nosso futuro depende de nós, do que nós construímos hoje. Então, que a paz de Jesus e que a esperança de uma vida nova nos guie a partir de agora, pensando aqui no nosso futuro de luz e no nosso progresso moral. Graças a Deus, e assim seja.